Que a graça do Senhor esteja sobre todos nesta noite. É uma grande alegria estar aqui e falo isso com muita sinceridade no coração. Não é aquela frase, aquela oração transitória que o pastor faz antes de ler o texto, né? Mas de fato é um grande privilégio e mais uma vez eu louvo a Deus pelo conselho, pelo convite, por estar aqui com os irmãos e podendo revê-los, né? Para mim é uma grande alegria. Espero um dia trazer a minha esposa e o Pedro aqui, né? Porque eles ficam sempre perguntando, e aí, como é que está o povo? E eu mando fotos mesmo, que é para trabalhar também o coração da irmã lá. Mas a gente muito feliz mesmo de estarmos aqui. E eu peço que você abra a palavra do Senhor no Salmo 126, texto que nós iremos meditar nessa noite. Salmo 126. Diz assim a santa palavra do Senhor: mesmo assentados, mas atentos à palavra de Deus, peço que você acompanhe a leitura que farei. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso, e a nossa língua de júbilo. Então entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso estamos alegres. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo trazendo os seus feixes. Mais uma vez, Senhor, nós invocamos o Teu glorioso nome e suplicamos que o Teu Santo Espírito, pastor interno, que convence os nossos corações a respeito da Tua palavra, fale com cada um de nós aqui, Pai. Que se for da Tua vontade, que haja salvação nesta noite e que o Teu povo saia daqui edificado para a Tua glória. Fala conosco, Deus. É o que nós te pedimos no nome de Jesus. Amém. As Escrituras, elas retratam a nossa condição como a de peregrinos. É isso que a palavra de Deus, ela vai nos mostrar. Nós somos peregrinos, estamos numa terra estranha e caminhando rumo à terra prometida. E enquanto estamos nessa peregrinação rumo à terra prometida, rumo àquilo que o Senhor tem para nós, nós muitas vezes nos deparamos com lutas, com dificuldades, situações difíceis que muitas vezes tendem a desanimar o nosso coração, a nos neutralizar de tal forma que ficamos muitas vezes sem reação. Essa é a grande verdade. Nós passamos por dificuldades. E embora nós nos deparemos nos nossos dias com pregadores, coaches que venham só falar a respeito disso, nós não podemos evitar falar sobre isso à luz daquilo que a Escritura nos diz. A palavra fala que nós somos sofredores. Nós vivemos num mundo de pecado. E isso muitas vezes traz dificuldades para nós. O que dizemos, por exemplo, dos nossos irmãos idosos, que chegam a uma certa idade e começam a sofrer com enfermidades intensas. Ou o medo da morte, que é algo que muitas vezes nós não falamos, né? Falar sobre morte é algo ofensivo nos nossos dias, mas a grande realidade é que nos deparamos muitas vezes com pessoas já de uma idade avançada que têm realmente medo de morrer. Precisamos falar sobre isso, precisamos considerar essa questão. O que dizemos, por exemplo, daqueles irmãos idosos que têm sofrido pela saudade daqueles que já partiram. Nós vivemos num mundo de dores. O que falarmos, por exemplo, dos jovens e dos adolescentes que muitas vezes se deparam com opiniões hostis à fé, opiniões que de fato vão totalmente contra aquilo que eles defendem.
e que muitas vezes sofrem perseguição, seja no ambiente escolar ou seja no ambiente da faculdade. Adultos que sofrem pela incompreensão de pessoas não crentes, muitas vezes no lar. Às vezes o cônjuge não é cristão e isso traz uma série de dificuldades, ou que falarmos, por exemplo, de enfermidades debilitantes. Crianças que sofrem com pais não cristãos e que percebem muitas vezes problemas familiares, mas que elas muitas vezes não têm discernimento ao certo sobre o que está acontecendo. O que é que nós precisamos fazer, irmãos? Nós precisamos olhar no retrovisor da história e refletirmos sobre aquilo que o Senhor já fez por nós. Mas não só olhar para trás e pensarmos a respeito daquilo que o Senhor fez por nós. Precisamos olhar para o futuro e considerarmos aquilo que Deus ainda fará na consumação de todas as coisas. E por que é importante, muitas vezes, nós considerarmos o nosso passado e considerarmos o nosso futuro? Para modelar o nosso presente. Para termos uma atitude de fato agradável diante do Senhor. É exatamente isso que o Salmo 126 propõe para mim e para você nessa noite. Uma consideração por aquilo que Deus fez no passado e uma consideração por aquilo que Deus ainda fará. O Salmo 126, ele está dentro de uma coletânea de salmos que são intitulados como salmos de subida, ou salmos dos degraus, ou alguns já chamaram de os salmos dos peregrinos, que vai do 120 ao 134, e eram entoados enquanto eles iam para Jerusalém, por conta da festa da Páscoa, ou festa do Tabernáculo, ou festa do Pentecostes. Enquanto eles iam para Jerusalém, os comentaristas do Antigo Testamento falam que eles iam então no caminho, entoando estes salmos, como que preparando o coração deles para o serviço que eles iriam prestar ao Senhor ali naquele momento. É bastante provável que o Salmo 126, ele tem como pano de fundo aquilo que aconteceu com o povo no exílio babilônico por 70 anos. É bem provável que isso tenha acontecido. O Senhor Deus, por diversas vezes, alertou o seu povo a respeito dos perigos da idolatria. E você vê no livro de Juízes, né, essa sequência maluca, onde o povo, então, abraça a idolatria. Deus, então, disciplina o seu povo clama por um libertador, Deus levanta o libertador, mas anos depois o povo volta ao mesmo ciclo. Até que chega um momento em que, de acordo com 2 Reis, capítulo 23, do verso 37 até o capítulo 24, verso 2, o Senhor então resolve punir o seu povo com o exílio babilônico. E eles ficam ali por cerca de 70 anos. É isso que Jeremias, no capítulo 25, no versículo 12, vai dizer para nós. A palavra de Deus diz: acontecerá, porém, que quando se cumprirem os 70 anos, castigarei a iniquidade do rei da Babilônia e a desta nação, diz o Senhor, como também a da terra dos caldeus. Farei deles ruínas perpétuas. Então veja que é exatamente dentro desse contexto, onde o povo havia passado por 70 anos de aflição, agora libertos, eles então resolvem, nós não sabemos se foi uma única pessoa ou se foram algumas pessoas que compuseram o Salmo 126, mas a realidade é que o Salmo 126 ele é uma resposta àquilo que aconteceu no contexto do exílio babilônico. Então, diante dessa breve introdução, eu quero convidar você para pensarmos sobre aquilo que o Salmo tem para nós. Deus tem o conforto que você necessita. Em primeiro lugar, nós precisamos ser gratos ao Senhor pela restauração que Ele efetuou no passado. Por favor, vamos ler aí do verso 1 ao verso 3. A palavra de Deus vai nos dizer: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. E aí você de repente pode estar se perguntando nesse momento: ok, pastor, mas o que é que isso tem a ver comigo? Eu não estive no exílio babilônico por 70 anos. Logo, eu não participei dessa restauração. O que é que eu tenho que fazer? O que é que esse salmo pode
falar ao meu coração. Perceba que o Antigo Testamento, ele não pode ser visto como a narrativa de um povo. O Antigo Testamento é a teologia entrando em ação, onde Deus vai desenrolando o seu plano salvífico em relação ao seu povo. Os microeventos de redenção, de salvação, ou seja, os pequenos eventos onde Deus vai libertando o seu povo, seja do Egito, seja do contexto babilônico, seja debaixo do governo dos assírios, por exemplo, esses movimentos, eles têm como finalidade apontar para a grande redenção que viria por meio de Cristo. Então nós não podemos olhar para esse texto e desconsiderarmos aquilo que o Senhor tem para nos ensinar. O poderoso Evangelho entrando em ação por meio do Salmo 126. Existe um comentarista chamado Alan Arman que ele diz o seguinte: a manifestação do poder salvífico de Deus no êxodo egípcio e regresso do exílio babilônico foi preparatório de uma exibição ainda maior na vinda e obra de Jesus Cristo. Nós precisamos perceber Cristo a partir daquilo que nós vemos do Êxodo até o último livro do Antigo Testamento e, obviamente, por toda a Escritura. Essa ideia de que somente o Novo Testamento fala a respeito do Evangelho não é uma ideia que condiz com aquilo que a Escritura nos mostra. Mas veja, aqueles irmãos, eles estavam aqui agradecendo a Deus pelo grande livramento que eles então receberam. E o que é interessante é que o texto vai mostrar para nós pelo menos 3 efeitos que essa libertação, essa restauração produziu no coração daqueles irmãos. Primeiro, aquela grande libertação produziu no coração daqueles irmãos um grande êxtase, uma grande admiração. Veja o versículo 1. Quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. Sabe quando acontece algo, mesmo predito, mas que de repente você olha por conta de um contexto de grande aflição e você então se pergunta, bom, será que isso é verdade? Será que isso aconteceu mesmo? Por favor, me belisca aqui para ver se eu estou sonhando, se eu não estou dormindo. Era exatamente essa a ideia, era exatamente dessa forma que aqueles irmãos então se encontraram. Pare para pensar. Eles não ficaram debaixo do exílio babilônico por uma semana, por um ano. Foram 70 anos. E depois desses 70 anos, Deus então resolve colocar em prática aquilo que ele havia prometido pela boca do profeta Jeremias. Deus então resolve libertar o seu povo. E aqueles irmãos então ficam abismados com aquilo. E eles se perguntam, será que isso é verdade? Será que nós não estamos sonhando? Não, Deus havia libertado o seu povo. E aquilo estava então produzindo no coração daqueles irmãos grande êxtase, grande exultação. É o que nós vemos aqui no versículo 2. Então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Eles estavam agora numa atitude de profunda alegria. Abre lá no Salmo 137. Não desmarque aí o Salmo 126, por favor. O Salmo 137 vai nos dar um retrato de como aqueles irmãos estavam no exílio babilônico. Veja o que a palavra de Deus diz. Às margens dos rios da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções, e os nossos opressores que fôssemos alegres, dizendo, entoai-nos alguns dos cânticos de Sião. Como, porém, haveríamos de entoar o canto do Senhor em terra estranha? Se eu de ti me esquecer, ó Jerusalém, que se resseque a minha mão direita, apegue-se minha língua ao paladar, se não me lembrar de ti, se não preferir eu, Jerusalém, a minha maior alegria. Então veja que a situação daqueles irmãos era uma situação de calamidade. Era uma situação de profunda tristeza. Mas agora, depois disso tudo ter passado, eles estavam com profunda alegria diante do Senhor. Era um júbilo que ia além da compreensão. Sabe quando você está tão feliz, tão contente por algo,
que você então se vê cantando à toa e alguém pergunta: o que é que está acontecendo com você? Está cantando aí pelos cantos? O que foi de bom que aconteceu? Era essa a situação daqueles irmãos. A boca deles se encheu de riso, a língua de júbilo. Eles então entoavam ao Senhor por tão grande salvação. Tamanha era a obra que o Senhor havia executado sobre a vida daqueles irmãos. Eles estavam ali celebrando ao Senhor. Isso produziu também glória ao nome de Deus. Ainda no versículo 2, ele diz assim, eu vou ler do início, ele fala: então a nossa boca se encheu de riso e a nossa língua de júbilo. Entre as nações se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Perceba que até mesmo os incrédulos, incapazes de compreenderem aquilo de modo a adorar ao Senhor, eles foram capazes de perceber a grande obra de salvação que Deus havia executado. Sim, porque não era normal, depois do Império Babilônico ter caído pelo Império Persa, o rei Ciro, então, pelas mãos do Deus soberano, resolve libertar o seu povo. Então eles olharam aquilo e ficaram assim: não, isso não é normal, isso não pode acontecer. Por isso, a palavra de Deus nos diz que até os ímpios, entre as nações, se dizia: grandes coisas o Senhor tem feito por eles. Mas não só os ímpios são reconhecedores dessa situação. Os cristãos, eles olham para isso e eles dizem: com efeito, grandes coisas fez o Senhor por nós. Por isso, estamos alegres. Deus manifestou o seu poder miraculoso ao nos libertar. E isso produziu em nossos corações profunda alegria. Da mesma forma que este evento trouxe grande admiração, alegria e atitude de adoração ao Senhor por parte do seu povo, da mesma forma, irmãos, a obra que Cristo executou ao nos libertar do império das trevas deve produzir em nossos corações grande êxtase. Cristo nos libertou do império das trevas. E muitas vezes nós vemos esse evento redentivo do Senhor Deus sobre a nossa vida como algo pequeno. Você já parou para pensar que muitas vezes nós nos alegramos mais por questões materiais do que por aquilo que Cristo fez na nossa vida? Nós vemos pessoas cantando pelos cantos por uma promoção que ela recebeu no trabalho. Nós vemos as pessoas cantando pelos cantos por um filho que está vindo. Veja, essas coisas elas devem alegrar o nosso coração. Eu não estou dizendo que é errado nós nos admirarmos com o Senhor pelos feitos dele nesse sentido. Mas é estranho quando nós nos alegramos muito mais com essas coisas do que com o perdão dos nossos pecados. Nós gastamos muito mais energia em propagarmos para as pessoas a nossa gratidão por aquilo que Deus está fazendo em nossas vidas, do que por aquilo que Cristo fez ao nos tornar justos diante de Deus. Por aquilo que Cristo fez ao nos tornar agora filhos de Deus. Por aquilo que Cristo fez ao nos deixar diante do Senhor numa condição de perdoados, herdeiros da promessa. É isso que Paulo vai dizer lá em Gálatas capítulo 1, versículo 4, quando ele diz: o qual se entregou a si mesmo pelos nossos pecados, para nos desarraigar deste mundo perverso, segundo a vontade de nosso Deus e Pai. Isso alegra o teu coração? O que Cristo fez por você tem produzido em seu coração grande êxtase, grande alegria, uma profunda atitude de louvor diante da Trindade Santa. O culto, ele tem sido esse momento, essa oportunidade, onde você tem vindo com o coração cheio para agradecer a Deus por todos os seus benefícios, mas sobretudo pela redenção que você recebeu em Cristo. Será que nós temos sido gratos nesse sentido? Será que nós temos nos portado muitas vezes falando como os nossos irmãos falaram no Salmo 126? Será que isso é verdade? Será que nós estamos desfrutando disso? Veja, eu não estou dizendo que você deve duvidar, mas eu estou falando que você deve ter uma atitude de profunda admiração. Quando você para considerar a condição do seu coração e a manifestação da graça abundante e soberana de Deus sobre a sua vida. Isso precisa trazer regozijo para a sua alma. O que Cristo fez por nós deve nos deixar como quem sonha.
nós devemos então olhar para essa situação e pensar: Senhor, a minha boca se enche de júbilo, a minha língua de cânticos ao Senhor, por todos os teus benefícios para comigo. Veja que este salmo, ele era entoado exatamente nesse contexto de peregrinagem, onde eles então se lembravam dos feitos do Senhor para sentirem-se confortados. Então, você tem passado por aflições? As dificuldades que nós mencionamos no início ou outras que não foram mencionadas, eu quero convidar você a olhar para o seu passado e perceber aquilo que Cristo fez ao salvar você, ao perdoar você. E é isso que deve confortar o seu coração. O que deve confortar o seu coração não é a possível resposta positiva que você vai receber na segunda-feira. Não é a mudança da circunstância dentro da sua família. Ainda que, obviamente, não seja errado essas coisas trazerem sofrimento e tristeza para o teu coração. Mas o que deve alegrar o teu coração sobre todas as coisas. E veja, a alegria do Senhor não é essa alegria que é propagada pelo mundo, onde há uma isenção de sofrimento e dificuldades. Não, mas é a gratidão, é o contentamento por aquilo que Cristo fez por mim. Ainda que a minha circunstância não mude, eu sou grato ao Senhor por aquilo que Ele operou em minha vida, ao mandar Cristo Jesus para morrer por mim. Isso faz toda a diferença. O meu presente, ele é encarado de uma maneira diferente. Quando nós entramos muitas vezes num gabinete pastoral ou para conversar com um oficial, nós queremos que ele nos dê a solução para o nosso problema. E muitas vezes, Deus quer que você caminhe ainda não sei quantas milhas, para que você aprenda que todas as coisas cooperam para o seu bem. E que Ele já executou uma obra grandiosa na sua vida. Sim, irmãos, como diz Richard Baxter, Deus ele nos liberta de algumas circunstâncias difíceis e que muitas vezes atormentam o nosso coração. Ele faz isso, Ele age pela obra da providência, mudando circunstâncias, mudando o coração de pessoas. Mas a minha alegria no Senhor não pode estar condicionada a essas coisas. A minha alegria no Senhor é motivada por aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário. É isso que deve alegrar o seu coração. Aqueles irmãos olharam para o passado e eles então foram gratos a Deus, gratos ao Senhor pela sua grandiosa obra. Mas nós aprendemos também que nós devemos não só olhar para o passado e sermos gratos a Deus por aquilo que Deus fez por nós. A palavra de Deus nos orienta a partir do versículo 4 que nós devemos olhar para o futuro e ter esperança pela restauração futura. Interessante isso, né? Do versículo 1 ao versículo 3, o salmista, ele está alegre diante de Deus pela bênção que o Senhor executou no passado. Quando ele diz, quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, ficamos como quem sonha. E agora ele entra no versículo 4, dizendo assim: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando, enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Veja que antes, alegria pelo que o Senhor fez, e agora uma súplica. E por que isso? Porque quando eles foram libertos do exílio babilônico, eles receberam uma ordem de retornar para Jerusalém com a finalidade de reconstruir o templo. Só que veja, eles ficaram ausentes por quantos anos? 70 anos. Então quando eles voltaram, ali estavam aquilo que nós chamamos de samaritanos, aqueles, né? Os samaritanos estavam ali, que era uma mistura de judeus com outros povos. Esse povo, quando estava lá, estando ali, recebendo agora o povo de Deus, chegando naquela região, eles então começam a tratar o povo de Deus com grande hostilidade. E veja, Esdras capítulo 4, versículo 1 ao versículo 5, nos dá uma descrição dessa situação. Olha o que é que Esdras vai dizer. Ouvindo os adversários de Judá e Benjamim, que os que voltaram do cativeiro edificavam o templo ao Senhor, Deus de Israel, chegaram-se a Zorobabel e aos cabeças de famílias e lhes disseram: deixai-nos edificar convosco, porque como vós buscaremos o vosso Deus,
como também já lhe sacrificamos desde os dias de Esar-Adom, rei da Assíria, que nos fez subir para aqui. Porém Zorobabel, Jesua e os outros cabeças de famílias lhes responderam: nada tendes conosco na edificação da casa a nosso Deus. Nós mesmos, sozinhos, a edificaremos ao Senhor, Deus de Israel, como nos ordenou Ciro, rei da Pérsia. Então as gentes da terra desanimaram o povo de Judá, inquietando-o no edificar. Alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Todos os dias de Ciro, rei da Pérsia, até o reinado de Dário, rei da Pérsia. Então veja que essa postura daquelas pessoas que já se encontravam naquela região era uma postura de profunda hostilidade. Eles queriam de fato desanimar o povo de Deus naquela missão que eles tinham de reconstruir o templo. E eles então se voltaram contra o povo do Senhor. E isso trouxe grande aflição. Por isso, nesse momento, o salmista, então, ele diz: restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes do Neguebe. O que traz para mim e para você, irmãos, a nossa condição aqui. Experimentamos a redenção em Cristo. Experimentamos a libertação no Senhor. Mas ainda há uma libertação final. A nossa história aqui, sim, olhamos para trás e somos gratos pelo que o Senhor fez, mas ainda sofremos hostilidade. Somos desprezados por conta da nossa fé. E é interessante que os salmos, eles não fecham os olhos para isso. Olha o Salmo 123. Olha o que é que o salmista vai dizer. A ti, que habitas nos céus, eleva os olhos. Como os olhos dos servos estão fitos nas mãos dos seus senhores, e os olhos da serva na mão de sua senhora, assim os nossos olhos estão fitos no Senhor nosso Deus, até que se compadeça de nós. Tem misericórdia de nós, Senhor. Tem misericórdia, pois estamos sobremodo fartos de desprezo. A nossa alma está saturada do escárnio dos que estão à sua vontade e do desprezo dos soberbos. O Salmo 124 vai falar sobre isso. O Salmo 125 vai falar sobre isso. O Salmo 126 não é diferente. Ele vai tratar sobre isso. Embora tendo experimentado a restauração do Senhor, nós vivemos num mundo contrário aos planos de Deus. Planos que eu falo, mais uma vez, aquilo que a palavra de Deus tem para nos dizer, tem para nos ensinar. Por isso o clamor dos salmistas, e por isso deve ser o nosso clamor. Agora o que é interessante é que o salmista, ao clamar ao Senhor pela restauração, ele usa duas figuras. A primeira figura que ele vai utilizar é uma figura geográfica. Mais uma vez, olha aí o versículo 4. Restaura, Senhor, a nossa sorte, como as torrentes no Neguebe. Essas torrentes no Neguebe eram um fenômeno que acontecia porque a região a qual o salmista está olhando era uma região desértica. Então você imagina o solo rachado, onde o povo olhava ali e dizia: será que um rio já passou por aqui? Não é possível. Era um rio que na geografia o pessoal chama de rio intermitente. Não era um rio que estava sempre presente ali. Havia momentos de sequidão durante o ano. Então, por conta das chuvas, esse rio, ele descia, então formava aquilo que nós entendemos como o evento do Neguebe. Então essa enxurrada descia, e então havia um rio ali naquele momento. E aquilo que antes era seco se tornava agora um ambiente onde havia a possibilidade de frutos, a possibilidade do crescimento de plantas, enfim, outras coisas. Havia vida. Agora, por conta desse evento do Neguebe. É exatamente isso que o salmista, então, tem em mente quando ele fala: restaura, Senhor, a nossa sorte como as torrentes do Neguebe. Porque a nossa condição hoje é uma condição de profunda sequidão. É uma condição de profundo desprezo. Por isso, Senhor, restaura a nossa sorte. A segunda figura que ele usa está aí no versículo 5 e no versículo 6. É a figura de um agricultor. Ele diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. Imagina você, o agricultor, se deparando com aquela região difícil, tendo que alimentar os seus filhos, tendo que cuidar da sua esposa, por vezes grávida.
Então, não raro, eles então semeavam com lágrimas. E não é difícil nós imaginarmos aqui que havia um sentimento misto no coração daqueles agricultores, quando eles então lançavam a semente, e enquanto eles tinham esperança, mas ao mesmo tempo a tristeza por conta daquilo que estava acontecendo no seu contexto familiar. O salmista olha e diz: os que com lágrimas semeiam, com júbilo ceifarão. Quem sai andando e chorando enquanto semeia, voltará com júbilo, trazendo os seus feixes. A plantação não é fácil, não vai ser fácil, mas a colheita, ela vai ser certa. E o que é que nós aprendemos com isso? Muitas vezes nós nos sentimos como aquele leito seco, e eu vou usar esse termo de maneira proposital mesmo, aquela região onde deveria existir o rio, mas nos sentimos secos, sem beleza. Essa é muitas vezes a nossa condição nesse mundo. Nos sentimos debilitados por conta das lutas da jornada, nos sentimos muitas vezes sem entusiasmo, mas nós devemos ter a nossa expectativa firme no nosso Senhor. Cristo é o nosso Negueb. Ele é o rio caudaloso que virá sobre nós, trazendo vida, trazendo paz, trazendo restauração. Muitas vezes, meu querido irmão, não vai ser fácil semear o discipulado no coração dos nossos filhos. Muitas vezes não vai ser fácil semearmos a palavra de Deus, obedecermos a palavra de Deus nesse contexto de relacionamentos de igreja. Vai ser complicado, vai ser humilhante. Muitas vezes nós semearemos com lágrimas, mas nós devemos ter os nossos olhos fitos no futuro, naquilo que Cristo não só está fazendo, mas naquilo que Ele fará. Nós voltaremos com júbilo, voltaremos com grande alegria. O sofrimento pode ser difícil, mas saiba, irmão, isso é por um breve tempo. Por isso, continue plantando para a eternidade. Como eu disse, nem sempre vai ser fácil, e nem sempre você vai plantar adequadamente. Por mais piedoso que você seja, por mais conhecedor que você seja das Escrituras, você e eu somos péssimos agricultores, mas a boa notícia é que um agricultor infalível passou por esse mundo plantando com lágrimas, e ele voltará com alegria trazendo seus feixes. Cristo Jesus, o nosso Redentor. Por isso, meu irmão, peregrino, assim como eu, nesta noite, volte os seus olhos para Cristo. Volte os seus olhos para o agricultor eficaz que plantou e vai colher. Muitas vezes nós olhamos: Senhor, mas como? Isso não tem condição. Saiba que a colheita plantada por Ele será nossa, porque nele nós participamos dessas ricas bênçãos que desfrutaremos por toda a eternidade. Por isso, meu querido irmão, considere o seu passado, considere aquilo que Cristo fez, considere esse rio caudaloso que é Cristo, vindo sobre nós, reanimando o nosso coração, trazendo esperança para nós. Esse agricultor perfeito, que semeou e vai colher. Hebreus capítulo 10, versículo 23, diz para mim e para você: guardemos firmes a confissão da esperança, sem vacilar, pois quem fez a promessa é fiel. Por isso eu quero voltar àquilo que nós falamos no início, em relação ao nosso tema. Deus tem um conforto que você necessita. E o conforto que você necessita é Cristo Jesus. Esse é o nosso alento. Ele é a nossa esperança. Ele é a nossa alegria. Ele é a nossa rocha. Ele é a nossa força. Ele é a nossa certeza de que as coisas podem não dar certo aqui, mas todas as coisas estão debaixo do seu controle absoluto. Porque Ele disse: toda autoridade me foi dada nos céus e na terra. Sim, Ele falou isso de um contexto da grande comissão, mas isso revela a grande verdade de que Cristo, Ele não é só o Rei da igreja, Ele é o Rei das galáxias. Ele domina todas as coisas e nada acontece fora do seu controle absoluto. Por isso, eu posso então olhar para o Salmo 126 e me alegrar pelos feitos que Ele operou no passado, mas também ter esperança pelos feitos que Ele há de operar ainda na história da nossa existência.
E a gente, mais uma vez, mas pastor, muitas vezes eu não consigo semear de maneira perfeita. Mais uma vez, eu quero que você saia daqui com essa convicção. A sua semeadura não será perfeita, mas por causa da perfeição de Cristo você pode ter esperança. Que Deus nos fortaleça, que Deus nos abençoe, que Deus enche os nossos corações de gozo e alegria e de esperança. A luta é difícil, as coisas não são fáceis, mas será que você pode considerar o que Cristo fez por você nessa noite? Será que você pode olhar para o seu Redentor nessa noite? Olhe para Ele, considere o que Ele fez e seja então fortalecido no poder do nosso Redentor. Amém. Feche seus olhos. Vamos.